Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, ó, Cartas a um Jovem Contestador, do Christopher Hitchens, que é um dos meus autores preferidos. Eu realmente adoro a forma com que ele escreve e ele também é um orador impressionante, mas muito impressionante. É uma das pessoas que me inspiram demais em termos intelectuais, porque ele lia demais da conta. Não é porque ele falava que lia, não. Quando você via ele nos debates falando sobre qualquer assunto, a bagagem intelectual dele era assustadora. Digo era porque ele morreu em 2011. Mas vamos lá, vou falar um pouquinho sobre ele. Christopher Hitchens ele nasceu em 1949 na Inglaterra. Ele se formou em filosofia, economia e política em Oxford em 1970 mais ou menos. Escreveu para diversas revistas, vários tipos de revistas diferentes, e publicou muitos livros. Amor, Pobreza e Guerra, um dos livros dele. Deus Não é Grande, um livro bem polêmico, né? Pelo título você já consegue perceber que é um livro extremamente polêmico e que eu gosto bastante, inclusive. Mas, como eu já disse, eu sou bem suspeito para falar desse autor porque eu adoro demais da conta. Eu adoro a forma com que ele escreve e a forma dele de debater e também pela quantidade de livros que ele lia. Era muito impressionante. Você vê ele conversando sobre diversos temas e ele sempre citava livros, mas muitos livros. Então, muito impressionante, um ser humano inspirador para esse lado intelectual. Em termos comportamentais, não, ele bebia demais da conta, fumava muito, então tinha uma vida muito boêmia, mas em termos intelectuais, ele é, sem dúvida nenhuma, uma das minhas maiores inspirações. Outros livros. Tem um que ele escreveu sobre a Madre Teresa de Calcutá, que chama A Posição Missionária. Madre Teresa na teoria e na prática, que ele faz várias críticas pesadas à Madre Teresa, que é vista muitas vezes como uma santa. Mas se você for olhar com cuidado, ela estava longe, mas muito longe de ser uma santa. E já vem um alerta, inclusive, desse livro. Cuidado com santos, não existem pessoas santas. Então, cuidado com esse tipo de pessoa, né? Que é vista como santa e, pior, às vezes se autodenomina santa. Então, fiquem espertos e espertas com isso daí. Outros livros dele, Os Direitos do Homem, sensacional, muito bacana também. E o último dele, que ele escreveu em 2011, escreveu no leito de morte, que chama Últimas Palavras. Ele morreu de câncer em 2011 nos Estados Unidos. Enquanto ele estava no leito, né, de morte, estava no hospital se tratando, ele escreveu um livro que inclusive ele não conseguiu terminar. Quem for ler o livro Últimas Palavras vai perceber que o livro é incompleto. Por que ele parou de escrever? Porque ele morreu. Justamente isso. Então, gente, um autor que eu recomendo fortemente, eu adoro esse autor, mas muito, em termos intelectuais. Em termos de oratória, eu acho ele imbatível, como eu já disse, pela bagagem intelectual e também porque ele era muito engraçado, extremamente engraçado. Se você quiser conhecer mais sobre ele, tem a biografia dele, que eu não terminei de ler ainda, mas estou quase terminando, que chama Hit 22. Hit era o apelido dele, tá bom? Mas vamos lá agora falar um pouquinho sobre este livro aqui, ó. Cartas a um Jovem Contestador. Então, gente, o livro foi publicado no Brasil em 2006, tem 136 páginas, é um livro curto e, né, o tamanho dele também, ele não é um livro muito grande, olha só, em comparação com o tamanho da minha mão. Tem várias marcações que eu fiz aqui porque eu gosto bastante desse livro, é muito bacana. Ele é dividido em 18 capítulos e foi escrito no formato de cartas. São cartas que o Hitchens envia para os jovens, para evitar que os jovens se desiludam com o mundo. Porque se você, de alguma forma, vê tanta irracionalidade, pós-modernismo, postura anticientífica, hoje em dia, pessoas achando que a Terra é plana, movimento anti-vacina, toda essa bizarrice sem fundamento, faz com que alguns jovens, às vezes, desistam de lutar, de contribuir com um pouquinho para melhorar o mundo. Então a ideia é mostrar que não, existem pessoas racionais, existem pessoas que estão lutando pelo progresso da humanidade. Não se assustem, jovens, com toda a bizarrice e toda a insanidade das massas. Tente fazer o seu trabalho de formiguinha,
acredite que há possibilidade de progresso e batalhe nessa direção sem desanimar. Então ele dá diversas dicas aqui e são bem interessantes e dá a impressão, e é por isso que eu adoro esse autor, que ele está conversando com você. É uma escrita muito íntima, mas muito legal. Vale muito a pena, então. Recomendo fortemente Cartas a um Jovem Contestador. Ele começa o livro, então, gente, discutindo sobre o que é ser dissidente, porque ele era considerado um grande dissidente, que é uma pessoa que tende a discordar de opiniões inconsistentes das massas, uma pessoa que tem a capacidade de ser realmente um livre pensador, de pensar por si próprio. Ele comenta também sobre como o que é importante é como você pensa e não em que você pensa. A essência da cabeça independente, para você ser um livre pensador, ela depende da maneira com a qual você pensa. Então ele discute isso com bastante detalhes. E se você também, muitas vezes, desconfia das opiniões das massas, não se sente confortável com as opiniões majoritárias, muitas vezes, esse livro é para você. Recomendo fortemente e eu aposto que você vai gostar bastante, principalmente se você tem a tendência a ser um livre pensador, a desconfiar, a ser uma pessoa mais cética, mais cuidadosa, mais reflexiva e não ter opiniões totalmente sem fundamento ou seguindo o que as pessoas falam sem nem saber o porquê das coisas. Outra coisa bem interessante que ele discute é sobre a verdade e frases bem famosas do tipo: a verdade não está nunca num polo nem no outro, mas sempre está no meio do caminho. Você precisa de buscar um equilíbrio e tal. As coisas não são pretas e brancas, mas são de diferentes tons de cinza. Tudo bem, muitas vezes isso realmente é verdade, mas nem sempre. A gente não tem que buscar uma síntese entre o que é verdadeiro e o que é falso. E algumas coisas são erradas e ponto final. A gente não tem dúvida mais sobre essas coisas. Por exemplo, uma pessoa afirma que a Terra é plana, outra afirma que a Terra se aproxima mais de uma esfera. Você não tem que buscar uma síntese, uma combinação entre o extremo Terra plana e o outro extremo Terra esférica, algo no meio do caminho para satisfazer os dois pontos de vista. Não, simplesmente a pessoa que diz que a Terra é plana, ela está equivocada e ponto final. Obviamente porque temos várias evidências que mostram que a Terra não é plana, né? Então, muitas vezes, a verdade se encontra sim em um dos extremos. O Sol ele não nasce no leste num dia e no oeste no outro. Então, para muitas questões, a verdade realmente se encontra em um dos extremos. Nem sempre ela está no meio do caminho, na busca do equilíbrio. Então, é outra coisa que ele discute que eu acho bastante interessante, e isso já no comecinho do livro. Ainda no comecinho do livro, ele discute sobre a intensidade com a qual as pessoas se agarram às suas ilusões, aos seus dogmas, aos seus preconceitos. E como que às vezes num debate, numa conversa, quando você de alguma forma faz com que a pessoa tente enxergar um ponto de vista diferente, parece que o orgulho e a autoestima da pessoa estão associados ao ponto de vista que ela tem. Que ela não pensa nem na possibilidade, em nenhum momento dela estar errada. Então, e obviamente isso é válido para todos nós, né? Pense sempre, talvez você esteja errado. Principalmente se você não souber fundamentar bem os seus pontos de vista e se você não estiver acostumado a buscar outras fontes que têm pontos de vista diferentes dos seus pontos de vista, você pode estar errado e até sem perceber que está errado. Então, preste bastante atenção e não se ligue com intensidade aos seus pontos de vista. Mudar de opinião não tem nenhum problema. Não associe a sua autoestima e o seu orgulho a uma determinada opinião que você tem sobre um assunto. Não. Se a pessoa está criticando a sua ideia, não significa que ela está criticando você. Se ela criticar a sua ideia e você perceber, ouvindo de verdade, que ela está certa, no momento em que você abandona essa ideia equivocada, você aprende mais. Então isso só te engrandece. Não tenha medo de mudar de ponto de vista. Não é nenhum problema. Não atrele a sua ideia ao seu orgulho. E agora eu vou falar de uma das partes do livro que eu mais gosto, que é mais ou menos assim.
Cuidado com aquilo que é irracional. Tome muito cuidado. Não tema ser considerado arrogante ou egoísta e jamais seja um espectador da injustiça ou da estupidez. Procure o debate e qualquer tipo de discussão por elas mesmas, porque o túmulo vai fornecer muito tempo para o silêncio. Então, não fique calado quando você ouvir alguém dizendo uma coisa que você acha que é completamente equivocada, completamente sem sentido e até prejudicial, tá bom? Ideias prejudiciais. Não seja espectador de jeito nenhum de algum tipo de injustiça e de qualquer tipo de estupidez. Essa é a lição final do livro que eu acho sensacional, muito importante para refletir e foi um dos livros mais legais que eu li há uns 10 anos atrás e tal. Eu lembro que foi um livro que eu li várias vezes e releio sempre. Tá bom, gente? Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, dar like ou dislike no vídeo e fazer comentários sobre o que vocês acharam do vídeo. Vocês conhecem o Christopher Hitchens? Vocês conhecem esse livro aqui? Vocês já leram esse livro ou qualquer um livro dele? Então deixem nos comentários, por favor, tá bom? Muito obrigado, gente. Até o próximo. Tchau.